E aí, tudo bem? Eu sou a Nicole. E eu sou a Sofia. E a gente é do terceiro ano TVC. A gente vai falar sobre a tecnologia e comunicações Em guerras. Vou explicar como funcionou um pouco desse desenvolvimento. O que acontece? Historicamente, os primeiros meios de comunicação consistiam em transmissão e recepção de sinal, que era também disfarçado ou encriptados, ou seja, quando fosse passar algum tipo de informação para outro exército, era importante que o inimigo não pudesse entender ou saber o que você queria dizer com aqueles determinados sinais, para que eles não tivessem acesso à informação que estava sendo dito. E por esse mesmo motivo, os exércitos ficaram conhecidos como corpos de sinais e os seus soldados como sinaleiros. Era importante dizer que um dos sinais mais comum era o do fumo e de bandeira. Bom, e já no final do século XVIII foi desenvolvido uma nova forma de comunicação que foi chamada de telégrafo óptico, que consistia entre um determinado lugar, normalmente uma torre, onde você passava algum tipo de informação para o outro exército. É chamado e foi designado de telegrafistas. Até nos dias atuais é usado para pessoas que ainda usam esse tipo de comunicação nos dias atuais. Falando um pouco agora do século XIX, foi quando teve o desenvolvimento da telegrafia elétrica e da telefonia, que foi um dos meios de comunicação mais importante e que contribuiu muito para o que era necessário naquela época. Da transição do século XIX para o século XX, foi desenvolvida a telegrafia sem fio, que foi de fato uma forma de melhorar, que ajudou bastante nas guerras e nas comunicações dela. Já na década de 1930, foi quando se conseguiu de fato as comunicações, as radiocomunicações em automóveis, onde você conseguia uma maior mobilidade, um maior alcance e que foi de fato extremamente benéfico. Falando então de todo esse processo que a gente vem acompanhando, que teve melhoria na comunicação e consequentemente uma evolução, os resultados foram bons também, porque tornaram então soldados altamente qualificados e especializados em comunicações e tecnologia. Foi quando eles usavam essa tecnologia a favor dele, montando estratégias altamente complexas e tendo mais informação um do outro, que facilitava nas guerras e nos combates. Bom, e já que eu citei alguns dos benefícios que teve essa alta tecnologia, eu vou falar também do que foi chamado de guerra eletrônica, que basicamente consistia onde você dificultava ou impedia algum tipo de comunicação do exército inimigo e facilitava os seus meios de comunicação, pegando também algum tipo de informação que era meio que vazada. Bom, e como consequência disso, houve também algumas especializações em atrapalhar algum tipo de comunicação ou até mesmo roubar tipos de informações, mas também existia o chamado corpo de sinais, que era um responsável por fornecer toda uma estrutura de comunicação e dentro dela estratégia, ou seja, era muito bem estruturada e eles ajudavam com equipamentos de comunicações de alto nível, o que ajudava bastante nessa guerra. Ainda nessa alta tecnologia, teve também o que foi chamada de guerra moderna, que consistia em ataques cibernéticos, robôs e drones armados. Ou seja, mudou um pouco da proposta do que era da guerra por causa da evolução nas comunicações e nas tecnologias. Tivemos também os algoritmos que faziam análise de imagens de satélite, onde eles conseguiam visualizar onde tinha alto potencial de ataque, ou seja, era uma forma de um exército se prevenir do outro e até mesmo de saber quando e até por onde viria esse ataque. E para finalizar, pode-se dizer que a digitalização e a tecnologia foi fundamental para a guerra e como a Rússia e a Ucrânia teve esse conflito, consequentemente provocou essa evolução e melhoria na comunicação, pode-se dizer também que foi um marco na comunicação e tecnologias em guerras. Na Primeira Guerra Mundial, a comunicação desempenhou um papel crucial e a falta dela teve realmente consequências significativas para as estratégias militares. Os avanços tecnológicos, como o telégrafo e o rádio, eram promissoras, mas muitos exércitos ainda não estavam preparados para utilizá-lo de forma eficaz.
A situação da Grã-Bretanha em comparação com a Rússia ilustra bem a preparação militar. Enquanto um serviço de sinais eficiente pode ter feito grande diferença no desempenho das tropas, a falta da coordenação, devido à comunicação deficiente, levou às derrotas devastadoras, como a Batalha de Tannenberg. Conforme a guerra avançava, a necessidade de sistemas de comunicações mais robustos se tornou evidente, e isso impulsionou inovações que mudariam a forma como os exércitos se comunicavam em conflitos futuros. É interessante ver como as lições aprendidas nessa época influenciaram as guerras subsequentes. É impressionante como a guerra acelerou o desenvolvimento das tecnologias de comunicação. As centrais telefônicas e as expansões de linha telefônica foram cruciais para melhorar a coordenação entre as unidades de campo de batalha. Esse sistema de comunicação por telefone, que envolvia milhares de quilômetros de fios, permitiu que troca de informações mais rápida e eficiente acontecesse, o que era vital em um cenário tão dinâmico e caótico como o da Primeira Guerra Mundial. As linhas aéreas e os cabos enterrados nas trincheiras não só melhoraram a comunicação, mas também contribuíram para a segurança das mensagens, já que as comunicações por telefone eram menos suscetíveis. Comandantes que manteram-se informados sobre os movimentos inimigos e coordenaram melhor suas tropas de elite tinham mais chance de vencer nas batalhas. Além disso, a infraestrutura complexa refletiu a necessidade de estratégias mais sofisticadas em um conflito que estendeu por vários anos. A evolução das comunicações durante a guerra não só impactou o resultado dos combates, mas também moldou as práticas militares nos anos seguintes. O fato de que os alemães e os britânicos investiram em sistemas de cabos enterrados mostra a importância que eles atribuíram à segurança e à confiabilidade das comunicações. Essas redes subterrâneas eram menos vulneráveis a ataques inimigos e interferências, o que era crucial em um cenário onde espionagem e sabotagem eram muito comuns. Por outro lado, a preferência dos franceses por linhas telefônicas em suporte de madeiras, mesmo que suscetíveis a danos, também reflete a uma abordagem prática e adaptativa às condições do campo de batalha. A extensão de comunicação elétrica até os pelotões da linha de frente foi uma inovação significativa, permitindo uma resposta mais rápida às mudanças nas condições de combate e um melhor fluxo de informações. Pessoal, e esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham ficado bem informado e acompanhado um pouco desse desenvolvimento da tecnologia e comunicação em guerras. Desde já agradecemos pela atenção e agora vai estar aparecendo para vocês algumas fontes onde baseamos as nossas pesquisas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal. Segue a gente no canal. Deixa o like no canal. Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Corte rápido. Faca. Tramontina. Tecnologia e comunicações em guerras. Desde já. Eu vou colocar isso no final do vídeo. É eu? Agora você fala.